Olá, hoje eu vou falar sobre a obrigatoriedade da prova da OAB sob a minha visão, sob a minha ótica, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, para que as pessoas possam ter uma avaliação a respeito do assunto. Bom, todos sabem que o advogado é essencial à justiça e que as pessoas carentes não têm acesso à justiça, tendo em vista a dificuldade que têm de constituir advogados. Os advogados, via de regra, não estão nas periferias, nos bolsões de pobreza, estão nos centros mais abastados, mais evoluídos, em belíssimos escritórios, bem montados, que custam caro, e o povo, então, fica relegado a segundo plano. Para isso, criou-se a Defensoria Pública e ONGs tentam trabalhar nessa área, mas o fato é que a carência de advogados é muito grande e o acesso à justiça ficou prejudicado. E aqueles que conseguem acessar a justiça não têm o resultado de suas demandas, tendo em vista as mesmas alegações: falta de pessoas qualificadas para trabalhar, quais sejam, falta de advogados, quer seja para fazerem concurso para juiz, promotor, defensores, e mesmo os cargos que exigem uma boa qualificação ou uma qualificação específica na área do direito, que são os serventuários da justiça. Então, essas alegações são constantes: carência de advogados, carência de profissionais. Muito bem, nós sabemos que os advogados, eles são pessoas proeminentes no cenário nacional, no Congresso, no Ministério Público, no Poder Executivo, no Poder Judiciário, essencialmente. Eles estão basicamente dominando todas as atividades de influência que temos na nação. As classes que mais se destacam são os advogados, os médicos, especialmente esses dois, e demais, muitas outras que não vou aqui enumerar, mas essas duas têm preponderância. Muito bem. A OAB, ela vem da união desses profissionais, lá atrás, bem atrás, foi instituída com o propósito de organizar pleitear direitos para esses profissionais, resguardar as suas prerrogativas profissionais. E ela foi evoluindo, foi evoluindo. Como é que se acessava a ordem dos advogados? Era muito simples. Você se formava em direito e você já se formava, todo mundo dizia: o que é que você vai ser? Você é advogado. Eu não vou ser bacharel em direito. Eu estou estudando para trabalhar. Eu vou ser advogado. E ele se formava sem qualquer nenhuma outra exigência, porque já por 5 anos foi avaliado nos bancos universitários, e recebia a sua carteira e ia desenvolver o seu trabalho. Obviamente que a faculdade formava e o mercado selecionava. Os melhores evoluíam e aqueles que não eram tão bons ficavam um pouco para trás. Mas todos conseguiam atender o seu público-alvo. Mas tinha uma dificuldade para você ingressar na faculdade de Direito.
Você vinha dos bancos escolares e aí você tinha duas qualidades de escola, a escola pública e a escola particular. A escola pública passavam os alunos de classe social mais baixa, menor poder aquisitivo. Esses, então, iam, concluíam o segundo grau, exatamente como os alunos de melhor poder aquisitivo, que eles iam, passavam pelos bancos escolares, concluíam o segundo grau. A qualidade de ensino de um era de primeira qualidade, a do outro era de uma qualidade bem inferior, usando os professores de escolas públicas, usando metodologias de autores questionados, enquanto nas escolas particulares usavam metodologia de autores, de profissionais que já haviam sido experimentados e aprovados. Dessa forma, onde esses alunos se encontravam? Se encontravam no vestibular, uma prova seletiva duríssima, duríssima. Quem passava? Não é difícil concluir. Passavam os alunos da escola particular. Por que isto acontecia? Porque você tinha um número de faculdades de direito limitado. Apenas a universidade pública oferecia o curso superior de direito, que eram as universidades federais. E aí o ensino era gratuito e era usufruído pelos alunos que a vida inteira pagaram as suas escolas, os seus cursos. Pagaram escolas caras. Ora, esses alunos, vindo de famílias abastadas, não precisavam fazer prova para ingressar na OAB. Eles já iam lá e recebiam suas carteiras. Como houve essa reviravolta? Essa reviravolta se deu porque empresários espertos, que tinham uma boa percepção de futuro, perceberam esse nicho de mercado, que era o ensino superior particular. E começou, então, a proliferar as faculdades particulares. Começou pela faculdade de Direito e foi se expandindo. E uma estranha razão, um estranho procedimento. Quem ocupava essas faculdades particulares que eram pagas eram os alunos que vinham das escolas públicas, porque as vagas na Universidade Federal foram ocupadas pelos alunos que vinham da escola particular. E esses das escolas públicas tinham que trabalhar durante o dia para pagar a sua faculdade à noite. E aos trancos e barrancos se informavam. Então começou a haver um conflito, onde esses alunos que vinham de famílias abastadas começaram a ter que competir com os alunos que vinham das escolas públicas de classe social mais baixa. E começaram a sentar frente a frente nos tribunais. E me parece que isso gerou um certo incômodo. E se precisava então corrigir essa falha que não foi percebida. Não podemos permitir que esses alunos, outrora, que ocupavam emprego subalterno, agora se sentem frente a frente e discutam teses, questionem ações. Isso realmente gerou um certo incômodo.
Bom, as elites, deixo aqui bem claro, as aspas, tinham que resolver esse problema. E usando a dialética negativa, em que o mal é bem, convenceu o povo pobre de que ele deveria ser alijado desta competição. E o povo pobre, que passou no vestibular, nem tão duro quanto o da Universidade Federal, que conseguiu, trabalhando de dia, estudando à noite, aos trancos e barrancos, se formar, gastou um rio de dinheiro que ele não tinha para se formar. Na hora de receber a sua autorização para o trabalho, teve esse direito cerceado. Numa estratégia sórdida, como já disse, usando a dialética negativa. Veja bem, qual o argumento que eles começaram a usar? Um advogado, não muito brilhante, escreveu uma palavra errada, essa palavra errada servia para desqualificar todo o trabalho dele. Todo o trabalho dele. Esse advogado, que vivia num bolsão de pobreza e atendia toda aquela gama de pessoas pobres, que através dele tinha agora voz, tinha acesso à justiça, isso também estava incomodando? Porque escrevia uma palavrinha errada, uma concordância errada, era motivo de chacota. E esses elementos encontrados nessas petições serviu de base para se dizer: nós não podemos deixar esse moço advogar, porque nós estamos aqui preocupados com você, pobre, com você, cidadão. Ele não pode, você não pode ser mal defendido. Esses eram os argumentos. Então eu vou cercear o direito dele ao trabalho, mas não porque eu estou fazendo mal, somente pelo mal. Eu estou fazendo mal pelo bem maior, que é proteger você, cidadão pobre, que não deve ser mal defendido nos tribunais. E qual a alternativa que arrumaram para eles? Os defensores públicos, assoberbados de trabalho, que eles não conseguem acessar. Quando ele tinha o amigo formado que morava no mesmo bairro e que ele podia acessar a qualquer hora, a hora que ele quisesse. E os próprios advogados, não é? Os próprios bacharéis, que é um nome terrível, o cara se forma para ser bacharel. Ah, você é formado em quê? Eu sou bacharel. O que você faz? Nada. Não posso fazer nada, porque proibiram ele de fazer tudo. Ele tem que ser um subempregado hoje. O próprio bacharel aceitou isso, sem questionar, porque a dialética negativa distorceu a verdade sobre os fatos. Em vez de se colocar que o que se estava fazendo era uma reserva de mercado para a mesma elite que sempre se beneficiou dessa reserva de mercado, não, disseram que iam segregar o pobre formado em direito para que ele não prejudicasse o outro pobre. E o pior é que a sociedade aceitou isso. E agora eu reclamo porque não tem advogados. E aí eu te pergunto, e as pessoas que se elegeram com o compromisso de acabar com os cartéis? Criou esse da OAB, criou do CRC,
e agora está querendo criar da medicina. O cartório da medicina. Quando recentemente houveram médicos que não se sabe sua qualificação trabalhando aqui no Brasil. Por quê? Porque não tem médico suficiente. Mas agora as faculdades de medicina estão se expandindo. E, em contrassenso, as universidades particulares mais caras estão sendo frequentadas por pessoas de condição social mais pobre. E até através de bolsas de estudo. Isso já começou a incomodar. Então vem com a mesma dialética negativa. Nós vamos impedir que aquele cidadão exerça a atividade da medicina para o qual foi formado, porque eu estou protegendo o pobre, estou protegendo aquele necessitado para que ele não seja vítima de um diagnóstico errado. E o povo vai votar para deputado federal e senador nesses candidatos que vêm com essa retórica. O povo tem que acordar. Já passou da hora de se abrir o mercado para a concorrência pública. A prova da OAB é uma excrescência no direito brasileiro. Ela causa um malefício enorme. O malefício dela é muito grande para poder justificar um benefício inexistente, mentiroso, que não existe. Aqueles que têm militância na advocacia ou próxima, sabem o que acontece? Meia dúzia de advogados monopoliza o mercado e cobra vultuosas quantias. Quantas pessoas vocês conhecem que são pobres, paupérrimas e tiveram que vender casa, carro, tudo para poder bancar escritórios luxuosos? Falta de concorrência no mercado. Se houvesse concorrência, os preços seriam mais justos e o pobre seria melhor assistido. Quantos de vocês têm conhecimento de pessoas que esperam 6, 7 meses para ser atendido na Defensoria Pública por questões urgentes? 6, 7 meses para serem atendidos em Defensoria Pública. Eu já vi esse tipo de comentário. Isso deve ser investigado para saber se é efetivamente verdade ou não. Mas ouvi muitas pessoas falando isso, que esperam 5, 6, 7 meses para serem atendidos na Defensoria Pública. O Brasil está retrocedendo. O Brasil, a despeito de estar dizendo que tenta ajudar os pobres, está a cada dia tornando o povo mais pobre, dificultando mais o seu acesso ao trabalho e prejudicando o cidadão de todas as formas. Essa é uma situação que deve ser apreciada. Agora, a medida provisória, ou a PEC, se não me falha a memória, a PL, se encontra no Congresso Nacional para suprimir, com muita justiça, a prova da OAB. Não anda. Não anda por quê? Porque o lobby dos advogados que querem manter o status quo é muito forte. E o povo vota nos advogados para representá-los. Então deve cobrar deles. Deve cobrar do mesmo. Ouvi um comentário, não sei se é verdade, me parece que tem 2 milhões de jovens querendo entrar no mercado e não conseguem aprovação na prova da OAB.
Não consegue. E se esses 2 milhões entrarem no mercado, ainda a demanda por advogados será muito grande. Isso aqui é a minha opinião. As pessoas que têm interesse, façam uma pesquisa, verifiquem se os fatos são esses e cobrem dos políticos uma postura para que esta situação seja debelada. A todos que me ouviram, desejo muita sorte, muita paz, muita saúde e um feliz 2021. Muito obrigado.